Boa noite a todos. Hoje nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é exatamente 12 de julho de 2019. No livro Psicografia do nosso amado Chico, pelo Espírito, nosso mentor Emmanuel, ele é a mensagem de número 157 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título da mensagem é Faze isso e viverás. O nosso querido Emmanuel vai comentar uma citação de Lucas. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Essa passagem, essa anotação de Lucas, é um doutor da lei que vai até o nosso Senhor Jesus, porque há pessoas que perguntam porque querem saber. Há pessoas que perguntam porque querem deixar o outro em uma situação difícil. Há pessoas que perguntam para verificar se você sabe. Então, e Jesus sabia a intenção, sabia e sabe a intenção de cada irmão. Então, esse doutor da lei, qual era a intenção dele? E é interessante que, como ele sabe o que vai no coração do homem, ele responde na altura. Então, esse doutor da lei chegou e perguntou o que ele poderia fazer para adquirir o reino de Deus. Aí Jesus devolveu a pergunta: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Era um doutor da lei. O doutor da lei é aquele que estuda e ensina. Então, Jesus devolve a pergunta: o que está escrito na lei? E fez uma segunda pergunta: como tu lês? Ou seja, o que está escrito e como tu interpreta? Qual é a tua interpretação? Por quê? Lembra que os judeus, os doutores da lei, eles tinham um hábito de se reunir e passavam horas discutindo um versículo. Mas horas a fio. Nós vamos ver isso na obra Paulo e Estevão, quando os judeus que estavam em Roma, em que Paulo decidiu fazer uma reunião com os judeus para apresentar o que... Gente, foi um dia inteiro de discussão. Paulo já estava cansado. Sabe aquele grupo que discute, não chega em lugar nenhum? Então, era a cultura do hebreu fazer esse movimento de discutir sexo dos anjos, sabe? Discutir, não, é isso. E ficavam horas. E eles tinham um movimento assim muito... Sabe pessoas quando está discutindo um assunto, que tu jura que ela vai levantar e te bater? Não, tem pessoas que é um pouco... Tem essa mesma cultura da época, não sabe discutir de uma forma elegante, né? Tá com os olhos arregalados, daqui a pouco tá batendo no dirigente, né? Então, quando eu olho isso, eu digo, é o judeu do passado, né? Ainda não se desvencilhou disso. Então, Jesus faz a indagação: como tu interpretas? Você sabe? Você acha que Jesus não sabia o que ele pensava? Mas Jesus quer deixar a lição. Porque Jesus enxergava o que nós não conseguíamos. Então era necessário perguntar. Aí ele responde muito bonito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós sabemos que eram mais de 600 regras de bom proceder dentro da cultura hebraica. Então, eles se reuniram, os doutores, os sacerdotes judaicos, e disse: não, essa numeração pode ser reduzida ao decálogo, 10 mandamentos. Tudo está contido no decálogo. E depois, o grupo de Hilel, avô de Gamaliel, que era mestre do apóstolo Saulo, ele reuniu com o grupo e disse: esses 10 poderão ser reduzidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Aí veio uma nova pergunta, porque lembra que os judeus, a característica é vamos nos unir para discutir. Então, tudo bem, esses são os 2 mandamentos maiores. Fazendo isso, a gente viverá no reino de Deus. Agora a pergunta é, quem é meu próximo? Porque quando nós não queremos fazer, a gente arruma 1000 formas para justificar. Quem é meu próximo? Aí houve uma divisão. Novamente, existia um grupo que dizia que o próximo era só o irmão judeu. Da sua tribo. Tribo de Judá. Outros já acreditaram que não. Que o próximo era todos, independente. O gentio era o nosso próximo. Ou seja, aquele que não era da nacionalidade judaica. Por isso, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano. Porque a pergunta foi feita, e quem é meu próximo? Então aqui, ele só responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Um que diz, tu já sabe, eu não tenho que te responder. Só basta você pôr em prática aquilo que você já sabe. Se fosse um de nós, íamos dar uma palestra. Mas o que a gente percebe? Quem muito sabe, quem muito vive, pouco fala. Porque sente. E quando a gente sente, a nossa linguagem é outra. Não é mais a verbal. A gente se comunica sem abrir a boca. Entendeu? Pode ler a obra Boa Nova. Vai estar no nosso YouTube. Já está, né? Rodando. Já está no nosso YouTube. Presta atenção nas atitudes do nosso Senhor Jesus. Os discípulos discutem, ele fica calado. Calado. E algumas vezes os discípulos dizem, o Senhor, o que diz? Aí ele vem e fala. O mestre. E quando fala, não é para discutir. É para fechar a questão. É para fechar a questão. Não é lindo isso? Vamos lá então. Então a citação de Lucas. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Vamos ver o nosso Emmanuel. Emmanuel comentando é bem melhor, né? O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reverte-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. Vamos ver a interpretação do nosso Emmanuel. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala-o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental. Olha como ele falou, né? A tábua mental, porque quando ele falou em tábua, ele está se reportando ao decálogo, mas ele diz que essa tábua que está gravada a lei, está na tábua o quê? Mental, de seus conhecimentos. Você já sabe. Por isso que Jesus devolve a pergunta, o que está escrito na lei? Como tu lês? Qual é a tua interpretação disso? Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta o nosso Senhor, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, jovem, não tão jovem, mas um homem, né? Declarando, entretanto, faze isso e viverás. Viverás aonde? Ele quer dar a vida eterna, lembra? Para o Espiritismo, quando a gente estuda que vida eterna é aquele grau que o espírito chega de puro, ao qual ele não precisa mais encarnar.
aí ele está na vida eterna. Acabou. Entendeu? Vamos lá. Faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. Vou repetir. Que a gente acha que quando fala em viver, a gente acha que é só viver a vida física. Não é isso. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. Você sabe aquele dia que você vai trabalhar, que você não rende nada? Que você embromou o dia inteiro? Você sai com a sensação de quê? Dever cumprido? Então, ou seja, parece que você não viveu aquele dia. Foi um dia inútil. Então, uma encarnação em que eu vivo a minha vida só no horizontal é mais ou menos esse movimento do trabalho. Eu não vivi minha vida. Eu saio e fico com essa insatisfação em um grau muito maior. Então, estar vivo não é apenas viver uma vida no horizontal. Estar vivo, viver a vida, é quando a gente começa a se despertar e viver uma vida no vertical. Aí a gente está vivo. Mas fazer o que todo mundo faz, ter o que todo mundo tem, isso ficou claro? A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Está no coração deles, mas lembra, grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhe compete. Já tem toda a informação. O doutor da lei não tinha toda a informação? Tinha. E nós não temos... eu vou perguntar dos amigos espirituais, eu vou pedir através de sonho, através de um médium, uma psicografia, o que eu devo fazer? Gente, a gente sabe. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já fostes banhado pela claridade da fé viva, tem fé morta, tá? O morto produz? Não. Então já deu para entender o que é fé viva e fé morta. É uma fé que não produz, que não cria, que não busca, que não se aperfeiçoa, que não faz um movimento. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Executa. Faze isso e viverás. Porque às vezes nós somos tão vaidosos, tão presunçosos, que a gente quer que Jesus se materialize, que nem fez para Paulo. É vero. Vamos pedir através da oração mais inspiração ainda para fazermos o Evangelho? Então vamos elevar os nossos pensamentos. Um dia, amor de nossa vida, poderemos orar, não com palavras, mas com o sentimento.
esse sentimento que nos falta, esse sentido que nos falta para mergulharmos na sabedoria divina. Amor querido, nos inspira no estudo do Teu Evangelho, do nosso Evangelho. E Te rogamos, Senhor, que nos ajude a lutar contra as nossas imperfeições, corrigindo e aprendendo, Senhor, que a vida terrena é rápida, mas se soubermos utilizar ao nosso aprimoramento espiritual, essa brevidade poderá se tornar, se bem utilizada, grandiosa para a nossa evolução. Graça Te damos, amor querido. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Estudo passado, nós explicamos o que é a candeia, o que é o alqueire, lembra? Então, hoje nós iremos para o item 4. Lemos a citação de Mateus, lemos a citação de Lucas e lemos também a segunda citação de Mateus. Agora vamos para os comentários do nosso professor Allan Kardec, obviamente inspirado pelos bons espíritos. É de causar admiração ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos, abre aspas, falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Seria, pois, inútil dizer-lhes tudo, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Fecha aspas. Então, diz, é de causar admiração, diz o nosso querido Allan Kardec, iniciando a linha de raciocínio dele, uma vez que Jesus diz, olha, não pega a luz e coloca embaixo do cesto. A luz tem que ser posta num local bem alto da casa para que possa iluminar todo o espaço. Aí ele diz, provoca admiração essa fala do nosso Senhor Jesus, porque logo depois, ele fala aqui nessa citação que nós acabamos de ler, que ele não poderia dizer tudo a todos, porque eles escutam, mas não ouvem, olham, mas não conseguem enxergar. E ele diz, eu falo a vocês, os meus discípulos, que vocês estariam prontos para aprender. Então vamos ver a linha de raciocínio do nosso professor Allan Kardec. Volta Kardec dizendo, agia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Qual a sentença? Abre aspas. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam vê-la. Isto não significa, fechou aspas, tá? Isto não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, pois há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer.
Exatamente, se deslumbra. É aquele movimento. A pessoa que chega hoje à casa espírita, você já coloca ela para fazer um curso mediúnico? Não. Você vai vindo paulatinamente, ela vai aprendendo, vai ajustando, e à medida que o tempo vai passando e ela vai se percebendo se é verdadeiramente isso que ela almeja, aí nós vamos dando lições maiores, vamos aprofundando. Mas não dá. A mesma coisa que nós temos que entender, às vezes as pessoas nos buscam, não espíritas, a fazer perguntas, e nós vamos responder dentro do entendimento da pessoa. Eu não tenho como falar tudo, a pessoa não tem capacidade. E se nós percebemos um interesse maior, nós direcionamos a uma instituição espírita. Mas eu não tenho como falar tudo. Entendeu? É por isso que Jesus não falou para todo mundo, não tem como. Ele diz, dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Nós estamos em que situação? Será a infância ainda? Cada coisa deve vir a seu tempo. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Por isso é que Jesus, várias vezes, ele diz, eu não posso falar tudo, mas eu vou enviar um Consolador, o Espírito de verdade. Imagina retratar perispírito, mundo espiritual, comunicabilidade. Apesar de que quando nós estávamos estudando a obra Paulo Estevam, em Antioquia, existia e havia comunicação mediúnica com voz direta. Eles faziam reuniões, ouviam os espíritos, e Antioquia tinha voz direta. Quando o grupo mediúnico, a igreja, a instituição de Antioquia, que era uma das igrejas firmes, bastante colaboradores, mas quando a igreja começaram, um grupo de lá, começaram a discutir entre si e a dividir, qual era a divisão? Um grupo achava que para ser cristão deveria fazer a circuncisão. Que a circuncisão para o judeu é a ligação do homem com Deus, é o compromisso, é o matrimônio do homem. Então essa simbologia é algo muito forte dentro do judaísmo. E um outro grupo dizia que não era necessário. Então houve rachou, houve uma divisão. Quando começou esse movimento, as vozes diretas cessaram. Para nós observarmos que a instituição espírita, ela também tem responsabilidade quando se fala em grupos espíritas. Então não é só um grupo lá, como está a instituição? E a instituição é os trabalhadores. Fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Foi o que aconteceu na Idade Média. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais aquilo. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. E aí é então que não se deve pôr a candeia debaixo. Para quem quer, se a pessoa pergunta, vamos lá respondendo, mas lembra sempre, espera ela perguntar. E tenta verificar a intenção dessa pergunta. Estamos juntos? Vamos então para o item 5 do Evangelho. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda, à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las.
ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Não tem como, escondido, né? Os homens, porém, ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do povo com o intento de o dominarem, manipular. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que quase... Não tem aquelas pessoas que têm um conhecimento e não querem compartilhar? Porque ela quer manipular as pessoas. Não quer ensinar. Porque sempre quer manipular. Então, quanto mais ignorante, melhor de manipular. Nós temos espíritos nessa condição. Espírito encarnado e desencarnado. Isso sim é pegar a candeia e colocar debaixo do alqueire. É por isso que quase todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Você não pode pensar. Mas o que é isso? Não interessa, não pense. Isso é isso, essas coisas a gente não discute. Você está questionando, você não pode questionar. É por isso que quase todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Porque durante muitos séculos a religião dominou e manipulou. A partir do momento que a ciência e a intelectualidade... Gente, o povo tinha pavor do demônio. Muitos tinham pavor, horror do inferno, queimando. E detalhe, era um fogo que queima sem queimar, eternamente. Então o povo tinha um horror. A partir do momento que as pessoas começaram a desenvolver a inteligência e a própria ciência comprovando o óbvio, aí não deu mais, aí a força foi... Como é que queima sem queimar? E romper o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o povo quis penetrar o fundo das coisas. Então ele diz que nós já estamos adultos. O que ele está falando? Adultos a nível de intelectualidade. Nós não nos moralizamos, não é porque nós não temos conhecimento. E nem porque somos criancinhas. Nós simplesmente somos adultos rebeldes. Quando nós vamos estudar sobre o cristianismo, diz Emmanuel que a humanidade estava na hora exata de receber o cristianismo. Você acha que Jesus ia errar? Jesus veio antes da hora. Aquele povo não estava em condições de entendê-lo. Você acha? Tem capacidade? Jesus errou? Então não é uma questão de o povo não estava preparado. O povo estava. Tanto é que a revelação chegou. Como chegou também a terceira revelação, o Espiritismo. Agora, o grande lance, por exemplo, nós espíritas, nós estudamos muito. Mas a gente ainda vê muitos de nós fazendo coisas lá fora como se não conhecesse nada. E aí? Então é uma questão, nós já compreendemos, nós sabemos que é mundo espiritual, o que é reencarnação, o que é a comunicabilidade dos espíritos, sobre os mundos habitados, sobre a lei da ação e da reação, nós sabemos tudo isso. Então, crianças, nós não somos. Crianças eram aqueles espíritos lá, sabe, primitivo, lá no iniciozinho da formação do planeta, aquele grupo que estava... Aquele povo, ele não tinha maldade. Não tinha astúcia. Olha só, quando você diz assim, a pessoa não tem fé, não ter fé... Primeiro, o que é a palavra fé? Fé é fidelidade a Deus. A informação, nós já temos a informação. A informação, todos nós. E detalhe,
O que pergunta o Livro dos Espíritos? Kardec pergunta assim: aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência, beleza? Se a lei de Deus está gravada na consciência, por que Deus tem enviado profetas? Kardec é danado, né? Para lembrar o que vocês esqueceram. Então, para lembrar, a lei está gravada na minha consciência. O normal, você já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, mas eu vou repetir. O normal da humanidade universal é seguir essa lei que está gravada. O normal, o comum é seguirem a lei. 99% da criação divina é dócil. 1% risca o HD e vai fazer o que quer. 1% risca o HD. Por isso, gente, a parábola de Adão e Eva. Se ferra todo. E se ferra todo. Qual é? Mas se sente. Qual é a simbologia do Adão e Eva? Rebeldia, desobediência. Ser igual a Deus, porque a serpente diz, né? Sim. Fruto e tudo terá conhecimento. Exatamente. Vaidade. Orgulho. Gente, aqui no nosso planeta, no meio acadêmico, você não pode falar o nome de Deus. Entendeu? É coisa de gente de baixa Vaidosa e orgulhosa. Então não é uma questão de eu ainda não tenho fé, é uma questão de eu ainda sou muito rebelde. Tu sabes onde eu gosto de ver, onde é bom o rebelde? É na hora que a dor chega. Fica pianinho. Esquece toda a vaidade. Dá para ir mais um pouquinho, né? Vamos finalizar o quinto? Então, não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. E está lá, realmente Jesus diz, não há nada secreto que não possa vir a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Porque tem coisas que a gente não consegue compreender. Por quê? Porque a gente não consegue sentir. Tem que purificar a alma. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. O que o homem não pôde ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Acho que dá para ir o 6, não dá? Porque é o nosso Kardec explicando, né? Vamos para o 6? É de perguntar-se: que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhe era oculto? Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele, o nosso Senhor Jesus, se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Ele, né? Fecha aspas. Sobre as outras partes, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento das verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. E o que não tem, até o que tem será tirado, que é o que ignora realmente, fica difícil.
E se você explicar, ele ignora mais ainda, bate o tique e o teco, fica mais complicado ainda. Continua o nosso querido Kardec. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada aos tempos futuros. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelasse as novas leis da natureza, tornando compreensível o seu verdadeiro sentido. Como é que a gente vai interpretar? Se tua mão for motivo de pecado, corta e joga no fogo. Se os teus olhos forem motivo de pecado, arranca e joga no fogo. Então, como explicar isso? A gente sabe que aí é o processo da reencarnação e expiação. E é extirpado do espírito e não do corpo físico. Mas é metáfora, né? Vamos ver o item 7 para nós finalizarmos. Hoje, o Espiritismo projeta luz sobre uma porção de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Em suas instruções, os Espíritos procedem com admirável prudência. Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual e sucessivo, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-la sair da obscuridade. Tanto é como que começou o movimento do Espiritismo na França. Como? Qual foi? Como? As mesas girantes. E, gente, olha a tolerância e a paciência da espiritualidade amiga. Era com toque. Batidas. As batidas nas paredes. Gente, assim, sabe, o movimento, para que pudesse começar a entender que existe algo além do mundo físico. A calma, né? Se a houvesse apresentado completa desde o início, ela só se teria mostrado acessível a reduzido número de pessoas. Teria mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-lo, prejudicando assim a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados, nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Porque há várias respostas que os Espíritos dão e dizem assim: olha, vocês não têm linguagem para que eu possa responder. Não tem nada que eu possa comparar. Por exemplo, quantas vezes o nosso querido André Luiz, ele traz, por exemplo, ele diz que no nosso lar tem um espaço lá com as águas. Tem um lago das... eu não lembro muito bem. Praça das Águas? É isso? Aí você já imagina H2O. Quando ele usou o termo água, era para que pudesse servir de comparação, porque lá não é H2O não, gente. H2O é aqui, é matéria, ação química, molécula. Então ele vai usar sempre algumas formas, por exemplo, o fogo purificador. Aí tu já visualiza o fogo. Combustão. Não é isso, comparação. Os espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. Quando a gente finaliza essa leitura, a gente vai percebendo o quê? Kardec recebeu vários textos em que os espíritos orientaram: guarde, estude, medite. No momento oportuno, nós vamos lhe orientar para que possa ser divulgado. Então, mesmo a codificação, ela teve um crescente. Qual a primeira obra que veio? A base, Livro dos Espíritos. Apresentando 500 e poucas, exatamente, a primeira edição. 503, 504, uma coisinha assim. Aí veio a segunda edição, Livro dos Médios. Se nós estamos falando de uma comunicação,
coletiva, nós temos que saber como lidar com esse mundo espiritual, Livro dos Médiuns. Aí veio a terceira obra e diz os Espíritos a Kardec, a mais importante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Como falar do Evangelho à luz da doutrina espírita se não tivesse sido publicado já o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns? Como retratar fluido mediunidade? E é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tratou só a parte moral. No livro A Gênese, já o último livro, ele vai tratar sobre os fluidos e sobre os milagres. Ele vem explicando que não é milagre, ele explica, né? Orientado pelos Espíritos e algumas mensagens até dos Espíritos. E assim nós finalizamos o capítulo que retrata candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então vou envolver a nossa irmã Beth para fazer a nossa oração de encerramento. Unindo nossos pensamentos e sentimentos, imaginando aqui o nosso Senhor Jesus nos olhando, nos tocando, nos envolvendo com o seu carinho, com a sua mansuetude. Então vamos agradecer por esta oportunidade bendita de conhecermos o Evangelho do Senhor, de podermos entender de forma bastante clara, para que não venhamos a ter dúvidas sobre aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para que possamos então ter forças através do conhecimento, ter forças para trabalhar as nossas imperfeições, multiplicando as coisas boas que certamente nós temos, desabrochando, fortalecendo-as com a boa vontade. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos conduza nessa jornada terrena. Que assim seja. E agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa atividade.